comecei a trabalhar na Lourenço Alimentos dia 1 de outubro de 2010. Foi uma nova etapa na minha vida, foi onde tudo começou. Eu tinha 18 anos, era bem jovem e eu já tinha tido algumas outras experiências de trabalho na minha vida. Comecei a trabalhar cedo, com 16 anos. Eu sou filho de vendedor, meu pai sempre trabalhou com carro e desde pequeno eu me lembro de estar ao lado dele e aprendendo alguma coisa com ele, e dentre muitas coisas que ele me ensinou nessa vida, uma delas foi a arte de vender. Mas o meu primeiro cargo aqui na Lourenço Alimentos não foi nas vendas. Eu comecei como ajudante de um vendedor. Na época nós trabalhávamos como pronta entrega, então a gente vendia e já entregava a mercadoria. Ou seja, o vendedor tirava o pedido e eu, como ajudante, separava a mercadoria no carro e auxiliava na conferência ali junto com o cliente. Desde aquela época eu me lembro de eu já dar uns pitacozinhos na venda, ajudar ele às vezes a convencer algum cliente a comprar algum produto. Aquilo já estava dentro de mim, já era algo que eu tinha facilidade e que era familiar para mim. Depois de algum tempo, a empresa adotou o processo de pré-pedido. A gente começou a tirar o pedido antes e os motoristas irem entregar a mercadoria posteriormente, que é o modelo que a gente trabalha até hoje. E quando aconteceu essa transição, o cargo que eu trabalhava, que era de ajudante de vendedor, ele deixou de existir. Com isso, eu comecei a trabalhar interno dentro do CD da Lourenço Alimentos, que naquela época era bem pequeno. Então eu fazia o recebimento de todas as mercadorias que chegavam dos fornecedores, a conferência, fazia a separação do pedido de todos os vendedores, encaixotava para que depois os entregadores pudessem levar essa mercadoria até o cliente. Esse trabalho na logística me permitiu conhecer um pouco mais dos produtos, um pouco mais dos fornecedores e um pouco mais da cultura e o jeito que a Lourenço trabalhava na época. Depois de algum tempo, surgiu uma vaga no setor de entregas e eu tive a minha passagem lá também. Trabalhei algum tempo como entregador, foi um desafio novo para mim, consegui conhecer um pouco mais todas as regiões, mas aonde eu me encontrei de verdade foi quando surgiu uma oportunidade na área de vendas. Foi assim a minha primeira paixão de verdade dentro da Lourenço Alimentos. Foi uma área assim que eu me identifiquei muito, como eu já disse, é uma coisa que já estava dentro de mim e aonde eu pude vestir a camisa e dar o meu melhor. Fazer o que eu sabia fazer e o que eu queria fazer. Eu aprendi muito nessa época com vários vendedores que já tinham na empresa, com a direção da empresa, com o nosso supervisor na época, e todo esse tempo que eu tive nas vendas eu me destaquei bastante. Eu tive mais ou menos durante uns 6 anos como vendedor da Lourenço Alimentos, fazia uma região grande e alcancei vários prêmios aí de melhor vendedor do ano, tive muito êxito na função. Uma coisa que eu sempre fiz, e eu devo muito do meu sucesso a isso, foi que eu sempre compartilhei tudo o que eu fiz, que eu vi que de alguma forma dava certo e trazia algum resultado positivo dentro da minha função. Então toda a estratégia que eu identificava como uma estratégia de sucesso, que me trazia bons resultados, eu sempre compartilhei isso com a equipe, eu sempre dividi isso com todo mundo, porque eu sempre acreditei que eu só ia ter sucesso se todo mundo tivesse sucesso. A empresa só ia crescer, só iam surgir novos cargos, só ia aumentar a minha chance de crescer dentro da empresa se todos da empresa tivessem sucesso. E eu sempre compartilhei, sempre dividi tudo o que eu fazia no dia a dia com todos da equipe. E eu acredito que foi isso que fez a direção da empresa olhar para mim e me convidar a ser coordenador de vendas da Lourenço Alimentos. Esse convite ele veio de uma forma inesperada. O Paulo me ligou um dia e me convidou para ir almoçar no dia a seguir lá em Ribeirão Preto. E eu logo de bate pronto eu aceitei, né? Confiando no gosto gastronômico do Paulo, que é muito bom. Ele gosta de comer, né? E eu já sabia que dali ia vir coisa boa. E aí eu fui para Ribeirão Preto com ele, a gente foi conversando um pouco na viagem e tudo, e chegando lá a gente encontrou com o Pedro, que era um outro vendedor também da empresa, tá com a gente até hoje, e o Paulo fez o convite para a gente dividir a coordenação da empresa, o Pedro ficar com aquela região de Ribeirão Preto e eu ficar com essa região de Piracicaba, aqui e algumas cidades ao redor. Foi um desafio para mim, não vou negar, no primeiro momento eu olhei aquilo como um desafio, como uma coisa nova, deu um pouco de receio, mas como eu já disse anteriormente, eu sou movido a desafios, eu gosto muito de desafios, então não foi
difícil para mim aceitar aquilo na hora. Na hora que ele falou, eu já sabia que era aquilo que eu queria, já era uma pretensão que eu tinha. Então, assim, foi ótimo para mim. Foi quando eu comecei a sonhar um novo sonho. Ser líder para mim é você estar sempre pronto e à disposição para servir a sua equipe e a empresa que você trabalha. É muitas vezes você enxergar o potencial em uma pessoa que nem ela mesma enxergou. É você poder deslumbrar isso por ela e poder mostrar para ela que esse potencial existe e ajudar ela a se desenvolver para alcançá-lo. Ser líder para mim é você estar na rua, junto com a sua equipe. Tem algumas pessoas que têm aquela noção de líder como aquela pessoa que fica atrás do escritório cobrando resultados. Eu não consigo ser essa pessoa. Para mim eu tenho que estar no campo, tenho que estar conquistando junto com a minha equipe, identificando todos os possíveis problemas, as possíveis soluções para aqueles problemas, tem que estar vivenciando, tem que estar na rua, tem que estar com a equipe. Isso é ser líder para mim. Trabalhar na Lourenço Alimentos para mim é um sonho realizado. É sentir que eu sou reconhecido como pessoa e como profissional. É sentir que eu faço parte dessa linda história de sucesso e que ainda tem muitos capítulos para a gente escrever ela junto. Onde eu me vejo daqui a 10 anos, essa empresa está crescendo muito. E uma hora o estado de São Paulo vai ficar pequeno para nós. Eu vejo essa empresa assim explodindo no Brasil inteiro, virando referência nacional. E eu tenho certeza que nesse momento, muitos cargos junto à diretoria da empresa vão surgir. E quem sabe? Obrigado, Lourenço Alimentos, por todo o carinho, por toda a confiança depositada em mim e por cada oportunidade. Só tenho a agradecer por tudo isso. A gente ainda tem muita coisa para conquistar junto. Vamos para cima!